Jurassic Crew nasce no começo de 2019, onde a gente estava num período, cada artista que compõe a nossa crew fazendo seus trabalhos particulares, pintando em lugares diferentes, se encontrando esporadicamente em um evento aqui, outro ali. Aí calhou com o retorno do Ismael da Europa e a gente teve essa ideia de estar se reunindo para fazer os painéis. A gente tem um contexto de crew que a gente traz das raízes, né? Que além da tinta a gente também tem uma ótima amizade. Então partiu desse ponto. O que facilitou muito nesse nosso começo de união como crew foi o fato de nós três já nos conhecermos há muito tempo, talvez mais de 15 anos. E a história de cada um dentro do grafite também ser mais longa do que isso. Então nós já tínhamos uma convivência de longa data. Nossos trabalhos já tinham uma comunicação muito facilitada entre si e para a gente fazer um painel juntos era algo quase que espontâneo. Então fazia muito sentido nos unirmos como coletivo e dali então pensarmos em projetos juntos e em fazer com que os nossos trabalhos evoluíssem sempre como coletivo. Inclusive, pela nossa grande amizade, todos os momentos em que estávamos juntos pintando na rua eram momentos de grande descontração. E o nome da crew surge justamente nesse contexto, em que a palavra nice significa algo legal, bacana, divertido. E a nossa ideia como coletivo sempre foi essa, de estarmos unidos por um objetivo, que é de fazer a nossa arte evoluir, mas junto com isso, de sempre levar isso de uma forma descontraída e de uma forma leve para todos os artistas. E através do nome que foi criado e serviu como identificação para os integrantes, nós criamos um logotipo e seguimos pintando. A nossa essência sempre foi o grafite de rua, onde a gente pinta painéis com as nossas criatividades, coisas que vêm na nossa mente do dia a dia. E, partindo disso, conseguimos grandes aberturas para projetos. E após esse amadurecimento pintando como crew, nós sentimos o desejo e a vontade de participar de editais. E este que nós estamos participando, o programa Vai, foi um divisor de água para nossas carreiras como artistas, porque nos abriu um leque de possibilidades e novos desafios, como foi pintar em pena, painéis, revista digital, entre outros. Salve galera, meu nome é Robson, mais conhecido como Jamal, grafiteiro, há cerca de 20 anos. E hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história. Bem antes de eu saber o que era grafite, eu trocava cartas com um primo meu, que morava um pouco distante, e sempre nessas cartas tinha um conteúdo de desenho, porque a gente gostava muito de desenhar, eu me inspirava bastante nos desenhos dele. Isso acabou influenciando o meu começo na arte em si. O meu irmão também, ele tinha um traço muito bom para desenho, porém ele não seguiu. Eu comecei a me interessar cada vez mais por arte, porém ainda não conhecia o grafite. Era desenho, eu era um bom copista, comprava gibi e ficava copiando os desenhos. Ainda não conseguia criar nada por mim mesmo, mas copiar eu conseguia bastante. E isso eu acredito que facilitou futuramente para que eu poderia ir aos muros, né? Como todo adolescente, vivendo na periferia nos anos 90, a gente tinha pouca referência de arte, cultura. A gente conheceu o skate. O skate, como a gente sabe, ele traz bastante dessas artes estampadas em shape. E eu comecei a me interessar bastante pelas artes que eu via. A partir dessas artes que eu via nos shapes, nas revistas skate, eu comecei a me interessar bastante e comecei a perceber a cidade. Porque eu já era um pré-adolescente, eu já comecei a circular, eu já ia até o centro da cidade buscar as peças do meu skate. Sempre fui um bom observador, via as artes, via os muros pelo lado do centro e vi que aquilo casava com o skate. Aí naquela euforia de querer fazer arte, de querer riscar, de querer usar tinta, eu tentei ser um pichador, só que eu não dei certo, porque a pichação para mim era algo muito arriscado, eu sempre fui cauteloso, vamos dizer assim.
E dentro desse movimento da pichação, eu descobri vários artistas talentosos e descobri que o grafite seria uma válvula de escape que melhor me representava naquele momento, né? Pelo fato de eu gostar de desenhar, pelo fato de eu querer fazer a minha arte autorizada, sem correr risco e represália com a polícia, que infelizmente a pichação sofre isso, por ser um ato de protesto na nossa cidade. Aí partindo daí, eu comecei muito papel, pouca internet, né, porque na época a gente não tinha esse acesso tão frequente. Muito papel, muita curiosidade, copiando muita coisa de revistas. E junto com amigos também da escola que gostavam de desenho, a gente começou a esboçar um pouco do que era o grafite pra gente na época. A gente começou a ver algumas coisas referente a grafite também que vinha para o nosso bairro, desde que surgiu a primeira CRIO, assim, que eu tenho recordação no nosso bairro. Era um grupo de grafiteiros chamado Deuses. A gente ainda era muito novo, a gente estava na 5ª série, se eu não me engano, e a gente já via aqueles caras mais velhos fazendo grafite no muro, usando tinta, utilizando spray, e aquilo foi encantador pra gente, foi uma inspiração realmente. Inclusive, o que foi marcante é que a CRIO dos Deuses fez um grafite dentro da escola. E a gente, molecada, se empolgou muito vendo aquela arte muito próxima da gente. Aí a escola se mobilizou e pouco tempo depois buscou no entorno alguns artistas para passar essa informação pra gente. E foi aí que a gente teve a nossa primeira oficina de grafite no bairro, onde os artistas de Perus, o Consp, o Guetos, o Fofão, um menino que pintava muito na época, que o vulgo dele era Lombriga, veio até a nossa escola e falar um pouco sobre hip hop, sobre grafite, sobre comportamento e tal. E dentro desse projeto a gente teve a possibilidade de ir num encontro tradicional na época em São Paulo, que chamava 4 Cantos do Hip Hop. A gente foi na edição que foi no Tendal da Lapa. E essa experiência foi marcante e consolidou a nossa vontade, a minha vontade de continuar fazendo arte. A partir daí, a gente começou a desenvolver diversos trabalhos de arte na escola. Éramos convidados dos professores para fazer cartaz, decorações de festas, enfim, diversas coisas que a arte se encaixava. E nesses trabalhos, eu sempre gostei de escrever, gostei de desenvolver as letras. Aí me deu aquele estralo que eu poderia ter o meu vulgo, o meu nome na rua, de uma maneira legalizada, um pouco longe da pichação. Aí o interesse de pintar na rua, de estar colocando a nossa arte na rua, ele ficou cada vez maior. Porém, a gente esbarrava na dificuldade de ter o material apropriado e até a própria informação de como que a gente ia desenvolver o nosso trabalho no muro. Aí, com o passar do tempo e muita força de vontade, a gente conseguiu colocar alguns trabalhos na rua, junto com essa galera da escola ainda. Aí o grupo naturalmente foi se deslocando, cada um foi para o seu canto, e eu consegui manter o vulgo e a minha vontade de fazer grafite sozinho. Continuei fazendo, foi nesse período que tem uma peça muito importante, assim, que eu digo na minha carreira, que foi um amigo meu chamado Leandro, que o vulgo Jamal era um grupo, né? A gente tinha até um significado para cada letra, que era justiça através de manifesto, arte e luta. Aí esse meu camarada tomou outro rumo, parou de pintar, e esse vulgo eu achava bacana, eu adotei esse vulgo para mim, Jamal. E calhou de ter um rapper americano muito parecido comigo na época. Então, unimos o último ao agradável, né? Hoje eu sou o Jamal. E já com um tempinho estudando, tentando aprimorar a minha letra, já que essa foi a técnica que eu escolhi, o estilo que eu escolhi, né? São as letras. A gente acabou se aproximando, eu acabei me aproximando de alguns outros artistas que estavam próximos, porém eu não conhecia. A gente passava de trem ou de ônibus e via alguns trabalhos,
porém a gente não conhecia o artista em si. Foi aí que o hip hop foi muito importante, pois os eventos de rap, os eventos de break, sempre reunia toda essa galera da época e foi onde eu consegui conhecer os grafiteiros. Já com amizade com alguns e aprimorando o meu trabalho, um certo dia no meu bairro tinha um grupo pintando muito próximo de casa. Esse grupo era um grupo chamado Banca Êxito Urbano, mais conhecido como Banca Eu. Foi aí que eu me aproximei, né, dos artistas, troquei informação. Na época eu tinha uma pasta com muitos desenhos bem recheada, eu levei para os caras verem. Observei como eles usavam o spray, como eles se organizavam no muro em um grupo grande. E essa amizade foi crescendo, né, com o Menos Um, Vulgo, Castelo, Zezo, os artistas que até hoje estão aí na cena, né, representando. Essa amizade cresceu e a gente conseguiu se consolidar. Eu acabei conseguindo entrar nessa CRIO depois e tá pintando com essa rapaziada. Dentro da CRIO Banca Êxito Urbano, acabou se tornando um coletivo muito grande, onde isso foi importante para mim, porque a gente pintando em grupo, eu conseguia aprimorar cada vez mais o meu trabalho, tendo o toque de um artista, um toque de outro, uma referência pintando ali do meu lado. O trabalho começou a criar corpo, começou a se desenvolver mais dentro desse coletivo, que foi muito importante na minha trajetória. Nesse processo de autoconhecimento, observação, eu transitei por várias vertentes do grafite. Eu já tentei o personagem, o abstrato, mas a minha real paixão sempre foi as letras, né? Que é o trabalho que eu desenvolvo até hoje. Então eu acredito que eu devo muito ao grafite. O grafite ele me abriu portas, o grafite ele me trouxe conhecimento, ele me trouxe amizades. O grafite ele faz parte da minha vida, tanto que a minha formação atual tem essa ligação com as artes. Então o grafite é de extrema importância na minha vida. Ainda tenho uma estrada muito longa pela frente, muito que aprender ainda, e é através dessa arte que eu quero trafegar nessa estrada. Fala galera, beleza? Eu sou o Fabrício, vulgo Frei, sou grafiteiro há mais de 15 anos e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história dentro do grafite. Bom, minha história no grafite começa no ano de 2004, quando eu me mudei para uma escola nova e acabei conhecendo o Ismael, o Sloco, que faz parte da Nice Crew hoje. E desde então a gente tem essa trajetória junto aí no grafite. Mas antes de chegar em como eu comecei no grafite, vou voltar lá no começo e falar que eu sempre tive um apreço muito grande por arte, um contato muito grande com arte, desde o início da minha vida na escola. Nas aulas de arte sempre gostei muito de pintura, sempre tive uma facilidade com as cores, com as formas, e então sempre foi algo que teve muito presente na minha vida. Esse meu gosto pela arte esteve presente comigo a vida inteira, tanto em relação a fazer desenhos, fazer pinturas, até em questão de literatura, apreciar obras de arte, enfim. Eu acho que esse é um primeiro passo para a gente se descobrir como um artista. Quando você percebe que está fazendo arte, na verdade você já está apreciando ela há muito tempo. E isso constrói uma base para que depois de um certo tempo você consiga também se manifestar como artista. E na minha vida inteira foi assim, até que em 2004, já no primeiro ano do ensino médio, eu me mudei para uma escola nova e na minha sala de aula acabei conhecendo o Ismael, o Sloco. E ele já fazia grafite naquela época. Então foi a partir dele que eu vi que tudo aquilo que eu já fazia no papel, uma forma bem rudimentar, tanto em relação a personagens quanto a letras, tinha uma nova plataforma disponível para mim, que até então era algo desconhecido, que eram as paredes e os muros da cidade. Desde o primeiro momento, então, surgiu essa vontade de levar a minha arte para essa nova plataforma. A partir dessa perspectiva nova de arte, eu comecei a reparar que já existiam alguns grafites próximos a essa escola nova que eu estava frequentando. Tanto feitos pelo Ismael, quanto por outros artistas da época. Então eu comecei a ter esse contato e cada vez está mais próximo desse universo novo para mim. Muito preliminar ali em relação ao que vai ser levado para a parede. Nessa mesma época eu comecei a andar de skate e conhecer outras pessoas do universo hip hop, da cultura de rua,
pessoas que tinham já essa vivência nas artes de rua. O contato com novas pessoas, novas culturas vão solidificando na gente esse novo conceito e essas novas bases para a gente se expressar como artista. Então, ao longo do ano de 2004, eu fui tomando essa coragem para então colocar meu primeiro grafite na parede. E a primeira dificuldade que eu esbarrei foi o acesso ao material, que na época era muito difícil ter acesso ao material e ter um material de qualidade, pois não existia ainda nenhuma tinta específica para o grafite. Ao final desse ano, consegui ter acesso a algumas tintas e meu primeiro grafite foi uma letra com o meu nome ainda, Fabrício, que eu fiz dentro do meu quarto mesmo. Inclusive o abstrato, após esse primeiro contato com as letras, acabou sendo a vertente com que eu mais me identifiquei e hoje é que eu mais gosto de colocar na parede, pois ela permite ir para a parede sem um esboço prévio e deixar a imaginação fluir e integrando a minha arte com o espaço que está disponível para eu pintar ali naquele momento. Naturalmente eu senti a vontade de também fazer aquilo na parede, mas como todo iniciante no mundo do grafite, a gente acaba começando numa folha de papel, desenhando com caneta, lápis de cor. Além dessas referências das pessoas que eu conhecia do universo do grafite, acredito que tanto eu quanto o Ismael e o Jamal tiveram no começo das nossas trajetórias no grafite um contato muito grande com as revistas, que eram uma forma muito democrática de a gente ter acesso a artistas do mundo inteiro. Então no começo a gente observava os grafites que tinham nessas revistas e acabava tendo dali uma inspiração para fazer o nosso grafite. Além da revista Grafite, uma outra forma de acesso a materiais de grafite, como fotos e vídeos, era o site grafite.org, que na época era muito conhecido e tinha um acervo muito grande de artes feitas por grafiteiros do mundo inteiro. Então era muito comum na época nós irmos em lan houses e passar lá horas navegando nesses sites. Eu lembro que eu até salvava algumas fotos e levava para depois ficar vendo em casa, para me inspirar nessas composições desses outros grafiteiros. Esse primeiro grafite, como é de se imaginar, não era aquilo que eu imaginava como resultado final. A dificuldade de usar materiais novos por uma primeira vez, a dificuldade de usar um spray, ver ele escorrendo e não saber como controlar aquilo, foi um grande desafio. Mas esse tipo de desafio que te impulsiona para conseguir evoluir como artista, melhorar sua técnica e ter cada vez um resultado melhor. Um passo muito importante, talvez o maior deles, logo no começo da trajetória de um grafiteiro, é fazer seu primeiro grafite. Depois disso parece que a gente rompe uma barreira e dali para frente tudo se torna mais fácil. A evolução vem com muita rapidez, o conhecimento, a facilidade, a técnica evolui com uma rapidez muito, muito legal. Desde o início no grafite eu sempre me interessei pelas letras, que sempre foram a maior inspiração que eu tive para colocar meu trabalho nas paredes. Acredito que as letras sejam muito atrativas para quem está começando no grafite, pois elas trazem bastante cores, formas diferentes, inusitadas para a parede, e elas nos dão uma liberdade muito grande para criar e até colocar ali na parede um quebra-cabeça para quem tentar desvendá-las. Então é algo que é muito interessante para quem está começando. Mas além delas, eu também tive contato com abstrato e com outras formas de grafite. Depois do primeiro grafite, o desafio que se colocava em questão era continuar pintando e não fazer daquilo uma manifestação esporádica de arte, e sim o início de uma trajetória. O que ocorreu depois foi que, estando na rua com mais frequência para pintar cada vez em lugares novos, nós tivemos acesso a conhecer novos artistas, se inteirar com novas possibilidades de grafite, aprender novas técnicas, ter contato com outros materiais e compartilhar muitas informações para que todos naquela época pudessem evoluir junto. Pois o que sempre foi um problema nesse começo foi a falta de informação. Hoje a gente tem uma facilidade com a internet, mas na época não tinha outra forma de conhecer as pessoas, de ver a sua arte, a não ser estar na rua e em contato direto com esses artistas. E foi justamente por estar na rua que eu tive a possibilidade de encontrar artistas novos dos bairros próximos à minha casa ou até de bairros mais distantes,
que vinham por ocasião de algum evento de grafite para pintar aqui próximo. Foi assim que eu conheci o Jamal e vários outros artistas que integravam a banca Êxito Urbano. E foi após integrar a banca Êxito Urbano que as portas se abriram cada vez mais. Surgiram vários eventos novos de grafite, não só aqui na região, como em outros bairros e outras cidades. E a evolução foi cada vez mais constante e mais rápida. Nesse meio tempo, também começaram a surgir algumas marcas específicas, ou linhas específicas de tintas para grafite. Todo o material foi evoluindo, toda a infraestrutura foi melhorando, e isso fez muita diferença para que as nossas técnicas fossem cada vez mais aprimoradas. Ao longo de todos esses anos, por mais que a vida profissional nos leve para outro caminho, família, amizades, o grafite sempre esteve presente na minha vida e sempre foi algo que eu utilizei, primeiro como uma manifestação de arte, uma afirmação de uma cultura, que é muito valorizada hoje na nossa sociedade, e também como uma válvula de escape para aliviar tensões, para relaxar e estar em contato com os amigos. Inclusive com a crew que nós temos hoje formado, o que mais nos alegra de estar sempre junto é justamente isso, é fazer com que a arte nos una, que nos dê ali um momento de compartilhamento, que nós possamos trocar ideia, conversar e estar sempre junto, fortalecendo a nossa arte. Por fim, eu vejo no grafite uma excelente oportunidade para que as pessoas tenham contato com a arte, pois ela é uma manifestação muito democrática, que não exige muita preparação, não exige muita técnica, e ela te permite começar de uma forma bem rudimentar e evoluindo aos poucos. O que todos precisam é somente persistir, a evolução virá, e no final toda essa trajetória vai ter valido a pena. Salve galera, Ismael, vulgo Isloco ou Islocolor, e hoje eu vim para contar a minha história. Desde criança eu sempre gostei de desenhar, isso foi uma coisa natural que eu tive comigo desde que eu me conheço por ser humano, né? E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o grafite foi através de um recorte de revista, onde tinha um desenho, acho que era um ou dois. Eu lembro muito bem que tinha um trampo do Cipros, um traço bem antigo, um recorte pequeno de jornal, nem tinha revista na época sobre isso, né? E foi através dessa matéria, que na verdade nem era sobre o grafite, que me despertou o interesse. Lembro que eu gostava muito de desenhar, só que na minha mente o desenho era para estar ou numa tela ou no papel. E foi a primeira vez que eu vi o desenho na parede. Eu era muito criança, então não tinha noção do que era o grafite, nem do que o grafite se tornaria na minha vida. Passado algum tempo, no ensino médio, eu mudei algumas vezes de casa e para o bairro que eu estava na época, eu comecei a perceber que tinha um grupo ali que já se manifestava através do grafite, fazendo alguns trampos bem ali na Redondeza, um bairro pequeno onde eu morava, né? E esse grupo ele foi me chamando a atenção. E o que acontece? A galera que pintava na rua também era a galera que andava de skate, gostava de bicicleta, patins e enfim. E eram coisas que eu já gostava. E através de um amigo em comum, andando de skate, ali de patins, eu conheci esse grupo que me fez ter o primeiro contato com grafite. Esse grupo, ele tinha o nome Fast Crew. Esse grupo, ele tinha algumas pessoas, né? Eu lembro que tinha um principal, como se fosse um líder, e os demais. Isso na minha concepção, né? E o que acontece? Através do skate, do hip hop, coisas que eu gostava, a gente acabou trocando algumas conversas ali, trocando algumas ideias, e veio o primeiro contato com a tinta. O meu primeiro contato foi com latex. Eu lembro que a gente fez um murinho bem pequenininho, eu mais dois amigos, e a gente fez letras na época. E eu acho que esse desenho, se ele durou um mês, foi muito. Porque a gente não tinha muita noção, não sabia como funcionava. E dali pra frente eu fui aprendendo e entendendo melhor como que funcionava. Até então não sabia como que era a questão de tag, o que era bomb, o que era um trampo. Em paralelo a esse primeiro desenho, esse primeiro grafite que a gente fez no rolinho, eu vinha estudando muito e eu sempre me destaquei nas aulas de artes.
porque eu gostava de ler gibis, eu gostava de ver desenhos, e eu sempre tive muito incentivo, tanto em casa quanto na escola, nas aulas de artes, né? E isso me fez me permitir ir um passo além. Então eu sempre estava me forçando a procurar algo novo, a arriscar algo novo, tanto no lápis quanto nas ideias que eu tinha para passar para a parede. No início eu não tinha uma característica no grafite bem definida. Então eu sempre busquei ir seguindo os exemplos que eu tinha do lado. Eu entendia que o grafite era mais uma questão de letras e personagens, mas eu comecei pelas letras, fazendo uns trampos bem simples, com rolinho, fazendo throw-up, e dali eu fui buscando novas vertentes. Nas tentativas e aprendizados, eu senti e descobri que o meu estilo preferido eram os personagens. Eu gostava muito de ver como os outros grafiteiros expressavam isso. Todas as vezes que eu andava de ônibus pela cidade, eu ficava olhando e marcando meio que a localização de onde tinha grafite para olhar o que eles tinham feito, como que poderia ter sido feito aquele desenho, porque até então o meu contato era muito no bairro onde eu morava. Depois disso, através de algumas pesquisas e amizades que nós acabamos fazendo durante essa jornada, eu junto com o Fabrício fomos para um evento que ocorreu, se eu não me engano, na região da Brasilândia, e nesse evento eu acredito que eu fui mais para assistir do que com intenção de desenhar. E durante esse evento, o que eu recomendo a todos que têm interesse é que, por mais que você pesquise, ver um desenho ali sendo criado ao vivo, ver as técnicas e as cores é totalmente diferente e você pode aprender muito com isso. Mas eu lembro que durante esse evento eu ficava assim, fascinado em ver os artistas que até então eu só via por fotos ou quando eu passava por alguns muros realizando os desenhos ali no momento, né? É interessante comentar que nessa época nós tínhamos uma cultura muito forte do Black Book, que era um caderninho, uma agenda ou folhas de sulfite, o qual a gente levava e pedia para que outros artistas fizessem um traço ali no momento, no papel. Então uns faziam os tags, que são os nomes, outros faziam os desenhos mais simples, estilo bomb ou personagem. E isso foi muito legal, porque é uma troca, uma interação muito nobre, né? É você ter a interação naquele momento e ter essa receptividade das pessoas estarem felizes em poder contribuir com a arte delas para você e você poder também passar esse prestígio de assistir e também de gostar e interagir com quem está ali. Após esse evento, onde eu vi algumas técnicas, entendi como funcionava a dinâmica do spray, porque até então eu usava muito o rolinho e o latex. Então a gente acabou percebendo, eu, o Fabrício e os meninos que a gente tinha interação na época, que o spray ele abria um leque de possibilidades com degradê, alguns traços mais finos e a agilidade também. Mas para nós era ir, faz o trampo no dia e acabou. Hoje a gente sabe que tem alguns desenhos que levam mais de um dia, né? Mas até então era isso que a gente tinha em mente. E foi através desse impacto que a gente teve que começamos então a buscar a nossa personalidade no grafite. E uma coisa que me ajudou muito foi ter a interação com o Fabrício, que até então a gente tinha um grupo, só que eu e o Fabrício a gente tinha uma linha de pensamento que se conectava mais fácil. Então a gente iniciou alguns painéis. A dificuldade que a gente tinha nesse período era de compor o painel, por quê? Os trabalhos naquela época, eles eram menores, eles eram pequenos. Então a gente tinha muito espaço e a gente acabava não aproveitando 100%. Então, por exemplo, o Fabrício gostava de fazer letra. Ele fazia uma letra, eu fazia um personagem num canto, outro em outro, e aí a gente terminava o nosso trabalho ali. Isso, por um outro lado, ele teve um outro ponto que é trampos muito limpos. O pessoal que via nossos trabalhos se conheciam porque o nosso grafite era muito limpo. Então era um fundo pintado, bem pintado, letra de um lado, personagem do outro. Letra interagindo com o personagem ou vice-versa.
mas costumava ser trampos bem limpos, sem muitos elementos no fundo, ou algum cenário. Era uma coisa mais clean, vamos dizer assim. E por viver próximo da região do Jaraguá, onde já existia a banca Êxito Urbano, a qual fazia parte o Jamal, que é um integrante da Nice Crew, assim como eu e o Fabrício, a gente acabou tendo aquele mapeamento regional, onde eu e o Fabrício via os desenhos do Banca Eu, que era a banca Êxito Urbana, e o mesmo acontecia do outro lado. E foi através de um contato com o Jamal, que fez um convite para a gente conhecer tanto os integrantes, como acabar entrando e fazendo parte dessa crew, que se abriu uma outra porta na minha mente, eu acredito também como evolução dentro do grafite. E fazendo parte da banca Êxito Urbano, foi o momento que eu tive mais contato com outros artistas que faziam personagens, que me deram dicas, que me mostraram como que se fazia um degradê, como que se construía um rosto, como que se fazia a construção de um cenário. E eu acredito que isso colaborou muito para a evolução. E não só através do nosso coletivo da época, da crew que a gente fazia parte, mas através dessa crew a gente conheceu outras crews, outros eventos de grafite. Então foram portas que se abriram uma atrás da outra, que fizeram com que a nossa arte evoluísse. E era muito bom, porque além de pintar, a gente estava com amigos, conhecendo lugares novos, conhecendo culturas diferentes. Então nos ajudou como pessoa e como artista. Após algum tempo, passou ali alguns anos talvez, a gente entende que além da vida de artista e pessoal, também temos a vida profissional. Após algum tempo, eu tive uma oportunidade para morar fora do país, e nesse período, morando fora, eu tive o contato diretamente com o grafite internacional, onde eu pude ver como que eles pintavam, qual eram os equipamentos ou os materiais que eles utilizavam. E isso foi um grande choque, porque o estilo, pelo menos onde eu morei, gringo, de pintar é um pouco diferente. Eles têm mais tempo, eles se dedicam talvez um pouquinho mais, eles gostam muito de fazer murais, pelo menos onde eu estive. As áreas onde o grafite é ilegal, eles fazem um grafite um em cima do outro, então não tem meio que o respeito que os brasileiros têm, ou os grafiteiros brasileiros têm, de não ter o atropelo, não cobrir o grafite do outro. Ou seja, uma visão bem diferente do que a gente tinha aqui no Brasil. E durante esse tempo, eu pude fazer o meu grafite também na Irlanda, que é o país que eu residi. Fiz em alguns momentos com alguns grafiteiros que eu conheci lá na região, mas a grande virada de chave foi quando eu voltei para o Brasil, que eu reencontrei o Fabrício e o Jamal, e então formamos e montamos a Nice Crew. O grafite, em todos os momentos, desde o início ali, onde eu tive o primeiro contato, até quando eu morei fora, ele sempre esteve muito presente na minha vida. Em alguns momentos como uma forma de expressar o que eu estava sentindo, de pôr para fora talvez um pouco de angústia ou revolta, ou também quando eu quis passar alguma mensagem positiva de um momento bom que eu vivi na minha vida. E o que eu gostaria de transmitir e passar para vocês é que quando você gosta de uma coisa, faça ela ser produtiva e não abandone. Em todos os momentos o grafite esteve comigo e me ajudou muitos deles. Às vezes nem sempre na parede, em alguns momentos apenas no papel. Mas eu acredito que você ser autêntico e expressar para o mundo o que você sente seja uma forma legal e positiva de evoluir como ser humano e contribuir com todos. Fala galera, nesse vídeo nós vamos contar um pouquinho da história do grafite, primeiro contextualizando o que significa o grafite, qual o seu significado dentro das artes atualmente, passando por toda a sua história, seu surgimento lá nos Estados Unidos e em Paris na década de 70, toda essa sua evolução até chegarmos nos dias de hoje e podermos concluir juntos o que essa arte significa e a sua importância como movimento dentro da arte urbana. O grafite ele é uma arte urbana, seu principal palco é a rua, porém a palavra grafite ela vem do italiano, do latim grafito,
que na sua origem mais contextualizada significava escrita de carvão, significa escrita com carvão. Por isso que hoje o grafite ele é a escrita de rua, ele é a escrita urbana. E o diferencial do grafite é que é uma arte popular, ela é uma arte que está nas ruas, é uma arte que está nos muros, nas paredes das ruas. Ela não está dentro de uma galeria. Então, circulando pelas grandes metrópoles, com certeza você vai avistar artes de grafite. Apesar do grafite hoje em dia ser visto nas ruas, nas grandes metrópoles, a sua origem vem lá atrás, na época das pinturas rupestres, onde as pessoas pintavam o seu cotidiano ali com caças e outros afins. Passando por essa parte rupestre, a gente vê a evolução indo para a parte egípcia, onde os egípcios contavam histórias da sua cultura, da sua vivência, e assim foi passado adiante, até que chegou nos romanos, onde eles começavam a fazer pinturas em igrejas, catedrais, contando as histórias. Então nós vemos que desde o princípio o grafite ele vem contando o cotidiano das pessoas de formas lúdicas ou não, conforme elas interpretam. E pensando nisso, nós conseguimos identificar que o grafite ele sempre vem sendo contado através de pinturas em paredes, ou em cavernas, em igrejas, em templos e hoje nas ruas. Esse é a sua essência, é parte do seu estilo. Como vocês viram, a história do grafite remonta à pré-história e durante toda essa evolução esteve ligado basicamente a desenhos feitos na parede que buscavam retratar o cotidiano e as vivências daquele povo. Mas dando um salto na história e indo direto para a década de 60, nós temos um evento muito marcante para a história do grafite atual que caracteriza o movimento como ele é hoje. Um movimento que, além da arte, tem junto consigo uma carga de protesto e de caracterização de lutas sociais através dessas pinturas. Foi em maio de 68, em Paris, que jovens foram para as ruas em protestos e utilizaram a parede como um suporte para manifestar as suas críticas. O maio de 68 foi um movimento de greves e ocupações estudantis que tinham um viés político e de protesto. Então foram ocupadas as ruas de Paris e os muros foram utilizados para levar estes protestos ao grande público e deixar marcado nessas paredes as reivindicações daquela população que estava insatisfeita e buscavam as renovações dos valores da sociedade da época. Após os eventos de Paris, já na década de 70, surgiu um movimento que hoje conhecemos como hip hop, através dos negros afro-americanos, dos norte-americanos, dos jamaicanos, no bairro do Bronx. Surgiu através do DJ Kool Herc e do MC e também DJ Afrika Bambaataa, um movimento que unia a dança, a discotecagem, a música e o grafite. E o grafite está inserido nesse movimento como uma arte de protesto, que surgiu lá em Nova York, com os primeiros artistas do grafite utilizando os trens como sua plataforma de arte, também desenhando para os flyers de eventos de hip hop que aconteciam na região, retratando os outros 3 elementos do hip hop através dos desenhos também. E o hip hop e o grafite, como todo movimento popular, ele sofreu muita repressão, pois o seu principal palco era a rua. Tanto que a gente avista hoje a maioria dos grafites na rua, o grafite original ele está na rua. Então ele passou também por momentos difíceis, ele passou por uma falta de reconhecimento, ele não teve uma estrutura para ter um crescimento cada vez maior como um movimento cultural. E o hip hop e o grafite, como todo movimento popular, sofreu muita repressão, pois o seu palco principal era a rua, e isso não era visto com bons olhos pelo poder público, pelas autoridades. Por isso que seu palco principal sempre foi a rua. É uma arte que sempre vai estar na rua. É um movimento que se iniciou contra a cultura tradicional da época e vem se fortalecendo com o tempo, mantendo essas mesmas bases de estar na rua, de ser um movimento contra a cultura, um movimento de protesto. E depois dessa junção de informações e acontecimentos, o hip hop deu a criação de 4 elementos, sendo eles grafite,
DJ, break, MC. Hoje existe um novo elemento, ou há algum tempo existe um elemento, que seria o conhecimento, que é passado de geração em geração, trazendo a cultura para os novos que estão vindo. Este foi um marco para nós que cultivamos e gostamos de participar dessa cultura. O grafite teve sim a sua origem em alguns momentos da história e a sua grande imersão veio através dos Estados Unidos. Porém, ele não ficou lá, ele passou para outros países que, através do conhecimento divulgado entre um e outro, foi criando suas características regionais. Além dos Estados Unidos, nós temos outros países que têm grande força dentro do grafite. Eu vou citar alguns aqui, mas existem inúmeros, como Alemanha, Chile, México, Argentina e o Brasil. O grafite chega ao Brasil no final da década de 70 e início dos anos 80. E assim como aconteceu em Paris em 68 e nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, durante toda a década de 70, ao chegar no Brasil, o grafite encontrou o mesmo terreno fértil para sua expansão. Nessa época, o Brasil vivia o auge da ditadura militar. E o povo como um todo, mas principalmente a juventude brasileira, se sentia em grande situação de opressão. E foi através do grafite que os jovens conseguiram materializar os seus protestos através da arte. E foi nas paredes que os jovens levaram frases de protestos, imagens de protestos, mensagens de cunho político e também imagens que pudessem trazer a reflexão para o povo. Além do grafite, nessa época, os outros elementos do hip hop também se difundiram muito, se destacaram muito em São Paulo, mais precisamente na São Bento, onde havia grandes encontros de dançarinos de break, onde os MCs levavam seus primeiros materiais gravados em fitas, suas rimas, suas batidas, e os grafiteiros levavam as jaquetas customizadas que os b-boys utilizavam. Diversos artistas do grafite que surgiram nesse movimento da São Bento, que inclusive ainda estão na cena atual, pintam até hoje, são considerados pioneiros, né, aqui no Brasil. Mas a gente pode destacar Alex Valauri, que a data da sua morte se tornou uma data que hoje comemoramos o Dia do Grafite, que é o dia 27 de março. E ano após ano vem surgindo muitos artistas, homens, mulheres, que vêm se destacando e fortalecendo cada vez mais essa arte. Bom, com o passar do tempo, o grafite ele foi evoluindo e teve aí as portas das fronteiras abertas, tendo um grande intercâmbio cultural entre artistas, através de mídias sociais ou através mesmo de viagens, né? Grandes artistas ou alguns artistas, eles viajam para países vizinhos para ter troca de conhecimento, de técnicas, de pinturas, e isso só faz com que cada dia que passe o grafite ganhe mais força e novos artistas tenham disponibilidade para fazer grandes obras. Além de se fortalecer dentro do hip hop, o grafite ele teve a sua essência como base de inspiração para outras áreas fora das ruas, né? Como galerias ou artistas plásticos que usam técnicas de grafite para compor as suas artes. Então o grafite acabou tendo espaço dentro de museus e galerias. Devido à sua evolução, o grafite acabou abrindo outras portas, o grafite rompeu barreiras e hoje ele é visto em várias capitais do Brasil, rompendo todos os paradigmas e sofrendo menos repressão do que ele sofria no seu início, dando oportunidade para novos artistas e pessoas que conhecem e têm vontade de fazer parte dessa cultura. E hoje nós podemos considerar que o grafite ele é uma arte viva, que continua em constante evolução, democrática e inclusiva.